Seguinte, o domínio dessa função, olha só. No item anterior, eu falei para você o seguinte, se deparou com uma raiz de índice par, o radicando dessa raiz, o que está dentro da raiz tem que ser um número maior ou igual a zero. Só que é o seguinte, olha só, essa raiz quarta, que é uma raiz de índice par, está no denominador da fração. O denominador da fração não pode ser zero. Então, o que a gente vai concluir? Que o radicando dessa raiz tem que ser apenas maior do que zero, não pode ser igual a zero, tá bom? Vai juntar as duas informações. Está dentro de uma raiz quarta, tem que ser maior ou igual a zero, mas é denominador de fração, não pode ser igual a zero. Então, vai ser só maior do que zero. E aí você vai escrever assim. X ao quadrado menos 5x maior do que zero. X ao quadrado menos 5x maior que zero. O que é isso, professor? O que é isso? Isso é uma inequação do segundo grau. Como é que a gente resolve uma inequação do segundo grau? Fazendo o estudo do sinal. Você faz assim, ó. Você chama essa função aqui, essa expressão, você chama de f de x. Essa aqui é uma função f de x. E aí você vai estudar o sinal dessa função. Então, no fundo, agora eu estou procurando os x tais que o f de x é maior do que zero. E como é que a gente procede para fazer o estudo do sinal de uma função? Inicialmente, calcular as raízes dessa função. Beleza? Então tá. Como é que a gente tem que fazer para calcular as raízes? É pegar e igualar a zero. X ao quadrado menos 5x igual a zero. Agora a gente tem uma equação do segundo grau com o parâmetro c igual a zero, basta colocar x em evidência. X ao quadrado dividido por x vai dar x. Menos 5x dividido por x vai dar 5 igual a zero. O que eu tenho agora? Um produto de dois números, o primeiro é x e o segundo é x menos 5, dando zero. Não tem jeito, pessoal. Se o produto de dois números é zero, um deles é zero. Então você coloca aqui, ó, x igual a zero, ou o segundo número, que é o x menos 5, igual a zero, ou seja, x igual a 5. Bom, agora vamos pensar no gráfico dessa função. Olha só, essa função é uma função do segundo grau com parâmetro a positivo. Portanto, o gráfico dessa função é uma parábola de concavidade voltada para cima. Seria algo mais ou menos assim, ó, aqui está o eixo x, aqui está o eixo x. O gráfico vai tocar o eixo x em dois pontos, no 0 e o 5, que são as raízes da função, e ela tem concavidade voltada para cima. Bom, distribuição do sinal, mais, menos e mais. Aí você poderia estar pensando assim, mas professor, o que é esse mais à esquerda do zero? À esquerda do zero vem números negativos, mas não é isso que ele quer dizer. Esse mais aqui à esquerda está dizendo o seguinte, se você substituir x aqui, ó, por números menores do que zero, você obtém um resultado positivo. É isso que está dizendo. Bom, o que eu quero? Os x tais que o f de x é maior que zero, tais que o f de x é positivo. Onde é que estão? Aqui. E aqui. Agora você escreve o domínio da função. O domínio da função vai ser a união de dois intervalos, né? Um intervalo de menos infinito a zero, de menos infinito até zero, união com o intervalo de 5 até mais infinito. Observe que aqui tem parênteses. Parênteses e colchete voltado para fora tem o mesmo significado. Então, esse é o domínio da função. Continuando, o domínio dessa função. Como é que é a história mesmo? Se eu me deparar com uma fração, eu tenho que ter o cuidado de que o denominador dessa fração tem que ser um número diferente de zero. E aqui, não sei se você está observando, existem duas frações aqui. Olha só. Uma fração é essa aqui, ó, 1 sobre u mais 1, cujo denominador aqui é o u mais 1. E a outra fração é essa aqui, ó, relativa a esse traço. U mais 1 sobre 1 mais 1 sobre u mais 1. Esse aqui é o denominador da segunda fração. Então, o que tem que acontecer? Olha só, u mais 1 tem que ser diferente de zero. Por que u mais 1 tem que ser diferente de zero? Porque u mais 1 é o denominador dessa fração. O que mais tem que acontecer? 1 mais 1 sobre u mais 1 também tem que ser diferente de zero, porque isso aqui é o denominador dessa fração grande aqui, ó. Denominador dessa fração em que o numerador é u mais 1. Então, essas duas coisas têm que acontecer. Bom, a primeira aqui é u mais 1 diferente de zero, significa u diferente de menos 1. Pronto, a primeira parte já foi.
Aqui a gente pode passar esse 1 para o segundo membro e obter 1 sobre o mais 1 diferente de menos 1. Você pode estar pensando em multiplicar cruzado, aí fica assim, ó, 1 vezes 1 dá 1, igual 1 mais 1 vezes menos 1 vai dar menos U menos 1. Aí esse menos U para o primeiro membro vai ficar mais U, igual a menos 1, esse mais 1 para o segundo membro, menos 1. Então, igual não, diferente aqui, né? Diferente, né? Então, o U é diferente de menos 1, menos 2. Pronto. Aí você escreve o domínio dessa função. O domínio dessa função é o conjunto dos números reais, com exceção de quem? Do menos 2 e do menos 1. Acabou a questão. E o domínio dessa função, o que você tem que pensar mesmo? Se deparou com raiz de índice par, o radicando tem que ser maior ou igual a zero. Muito bem. Aqui a gente tem duas raízes, olha só. A primeira raiz é essa aqui, ó, raiz de P, tá vendo? O radicando, que é P, tem que ser maior ou igual a zero. Então, o P tem que ser um número maior ou igual a zero. Que mais? Tem outra raiz aqui, essa maior, cujo radicando é 2 menos raiz de P. Portanto, o 2 menos raiz de P, isso tem que ser o quê? Maior ou igual a zero. Essas duas continhas aí que a gente tem que resolver. Na verdade, a primeira já está resolvida, né? Então, repetindo aqui para você, ó, existem aqui duas raízes. A primeira é essa aqui, cujo radicando é P, e a segunda é essa maior, cujo radicando é 2 menos raiz de P. Então, portanto, o P tem que ser maior ou igual a zero, e o 2 menos raiz de P tem que ser maior ou igual a zero. Bom, então vamos lá. Aqui vai ficar menos raiz de P maior ou igual a 2 para o segundo membro, menos 2. Aí você pode pensar em multiplicar por menos 1 e escrever raiz de P menor ou igual a 2. E aqui já dá para a gente concluir, né? Olha só, esse P tem que ser um número maior ou igual a 0 e sua raiz quadrada tem que ser menor ou igual a 4. Então quem vai ser o P? O P vai ser um número variando entre 0 e 4. Ó, o P tem que ser maior ou igual a 0 e, ao mesmo tempo, menor ou igual a 4. Pronto, essa condição aqui também já satisfaz essa. Então, o domínio dessa função é esse intervalo aí que vai de 0 a 4. Encontro o domínio e a imagem e esboço o gráfico da função h de x igual a raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado. Eu vou fazer primeiro o gráfico aqui, pessoal, porque de posse do gráfico a gente consegue determinar o domínio e a imagem sem problema nenhum. Beleza. E para esboçar o gráfico, eu vou escrever aquilo ali um pouquinho diferente. Vou fazer umas continhas aqui. Vamos chamar aquele h de x de y. Y e h de x é a mesma coisa. Igual a raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado. Agora eu vou levar isso ao quadrado. Se você leva ao quadrado, você obtém y ao quadrado igual a 4 menos x ao quadrado. Aí eu vou passar esse menos x ao quadrado para o primeiro membro e vou obter x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4. E vou melhorar um pouquinho mais ainda. Eu vou escrevendo x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 2 ao quadrado. O que é isso, pessoal? O que é isso? X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 2 ao quadrado. Já matou? O que é isso? Isso aqui, pessoal, é a equação de uma circunferência de centro na origem e raio 2. O que você está pensando, pessoal? Assim, o que você está pensando, professor? Nisso aqui, ó. A equação da circunferência de centro no ponto AB e raio R é dado por x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a raio ao quadrado. Compare. O A aqui é zero, porque o x está sozinho. O B também é zero, porque o y está sozinho. Significa que o centro da circunferência é o ponto 0, 0. E aqui o raio é o 2. Portanto, essa aqui é a equação da circunferência de centro na origem e raio 2. Algo mais ou menos assim, ó. Aqui, aqui, aqui e aqui. O desenho aqui não dá muito bom não, mas não tem problema não. Pronto, aqui está o 2, né? 2, menos 2, menos 2. Só que aqui a gente tem um probleminha, pessoal. Conforme você está observando,
Esse aqui não é o gráfico de uma função, porque o que a gente tem que fazer mesmo para, dado o gráfico, identificar se ele representa ou não uma função? É traçar retas verticais. Se alguma dessas retas verticais tocar o gráfico em mais de um ponto, significa que o gráfico não é de uma função. E isso está acontecendo aqui, né? Se eu traço uma vertical aqui, ó, vai tocar o gráfico em 2 pontos, não é uma função. E realmente assim não vai ser uma função. O que você tem que ter em mente aqui é o seguinte, olha, o meu y, o meu h de x é um número estritamente positivo, porque é a raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado. Raiz quadrada é sempre um número positivo. Portanto, essa parte aqui embaixo do gráfico que corresponde a y negativo, você apaga. Mas, professor, por que está aparecendo essa parte aqui? Porque a gente levou ao quadrado. E quando você eleva ao quadrado, não é um si, somente si. Então, você tem que ter cuidado com o que você acha no final, tá bom? Então, essa é a linha de raciocínio. O y aqui é sempre um número positivo, né? Tem que estar daqui para cima. Essa parte aqui, ó, você vai apagar. Pronto, esse é o gráfico da função. Esse aqui é o gráfico da função. Qual é o seu domínio? Qual é o seu domínio? O que a gente tem que fazer mesmo para determinar o domínio de uma função dado o gráfico? Basta projetar o gráfico no eixo x. Essa projeção, vamos dizer assim, ó, vai de menos 2 a mais 2. É o domínio da função. E a imagem da função? Você vai proceder da mesma forma, só que ao invés de projetar no eixo x, você vai projetar no eixo y. Quando você projeta o gráfico aqui no eixo y, essa projeção, vamos dizer assim, vai de 0 a 2. A imagem da função é um intervalo que vai de 0 a 2. Questão bacana essa aí, né, pessoal?